O que são derivadas em matemática? Um conceito que gera muita confusão e dor de cabeça em diversos alunos do ensino superior é o conceito de derivada. Sendo um dos 3 conteúdos que geralmente são discutidos dentro da disciplina de Cálculo 1, juntamente com limites e integrais, este conceito é de vital importância tanto na ciência quanto na engenharia, e neste vídeo iremos entender o porquê. Vale ressaltar que para compreender bem o que são derivadas é de vital importância que se tenha de maneira sólida em sua mente o que são limites. Nós já produzimos um vídeo sobre limites aqui neste canal, é só você procurar. Em diversos momentos de nossa vida acadêmica ou profissional, iremos nos deparar com a necessidade de encontrar uma reta tangente a um ponto de uma curva, que por sua vez descreve um determinado fenômeno, como por exemplo, o deslocamento de uma partícula ao longo de um intervalo de tempo, ou a variação da população de uma colônia de bactérias também em relação ao tempo. O fato é, encontrar a reta tangente, a curva que descreve esses 2 fenômenos, envolve determinar o mesmo tipo de limite. Esse tipo de limite é chamado de derivada. Vamos imaginar uma curva C. Essa curva é descrita pela equação y igual a f de x. Para calcular a reta tangente à curva C em um ponto P cujas coordenadas são A e f de A, devemos considerar um ponto próximo Q cujas coordenadas são x e f de x, onde x seja diferente de A, e calculamos a inclinação da reta secante PQ. Posteriormente, fazendo com que x tenda a A, iremos obrigar o ponto Q a se aproximar do ponto P ao longo da curva C. Caso a inclinação da reta secante tenda a um número m, então definimos que a reta tangente T é a reta que passa pelo ponto P e tem inclinação igual a m. Em algumas ocasiões, iremos nos referir à inclinação da reta tangente como a inclinação da curva no ponto. A ideia por detrás disso é que se dermos um zoom suficientemente grande em direção ao ponto, iremos observar que cada vez mais a curva se tornará indistinguível da reta tangente sobre aquele ponto. Há também outra expressão que pode ser utilizada como definição de derivada. Se considerarmos h igual a x menos a, quando x tender a a, h irá tender a zero, provocando assim o efeito desejado de deslocamento do ponto Q, permitindo que possamos definir derivadas da seguinte maneira. Como esse tipo de limite é altamente recorrente em diversas áreas do conhecimento, o mesmo acaba recebendo uma notação especial. A derivada de uma função f em um número a, denotada por f' de a, f' de a é igual ao limite de f de a mais h menos f de a sobre h quando h tende a zero, se o limite existir. Agora que já definimos formalmente o que são derivadas, peço que preste bastante atenção na construção de ideias que serão feitas a seguir. Suponha que y seja uma quantidade que dependa de outra quantidade x. Assim, podemos afirmar que y está em função de x e escrevemos que y é igual a f de x. Se x variar de x1 para x2, y também irá variar de f de x1 para f de x2. Diante disso, podemos representar matematicamente essas variações das seguintes maneiras. Δx é igual a x2 menos x1 e ΔY é igual a f de x2 menos f de x1. O quociente dessas duas diferenças é chamado de taxa média de variação de y em relação a x no intervalo x1 até x2, e pode ser interpretado como a inclinação da reta secante PQ. Fazendo com que Δx tenda a zero, iremos obter o que chamamos de taxa instantânea de variação de y em relação a x, que podemos interpretar como a inclinação da reta tangente à curva y igual a f de x no ponto P. A essa altura do campeonato, você já deve ter percebido aonde eu quero chegar. Sim, a definição formal de derivada e a definição formal da taxa instantânea de variação são iguais. Isso ocorre pois a derivada f' de a é a taxa instantânea de variação de y igual a f de x em relação a x quando x é igual a a. Portanto, podemos não só interpretar a derivada como sendo a inclinação da reta tangente a um determinado ponto de uma curva, como também a taxa de variação de uma grandeza em relação à outra. Podemos conectar essas duas interpretações se esboçarmos a curva y igual a f de x. Neste caso, a taxa instantânea de variação será a inclinação da reta tangente a essa curva no ponto onde x é igual a a. Isso quer dizer que quando a derivada for grande, ou seja, quando a curva for íngreme, como no ponto P, os valores de y mudarão rapidamente, e quando a derivada for pequena, ou seja, quando a curva for achatada, como no ponto Q, os valores de y mudarão lentamente.
Até agora, estamos considerando a derivada, geometricamente falando, sendo uma reta tangente a um ponto de uma curva genérica, cujas coordenadas seriam a e f de a. Mas o que aconteceria se deixássemos o número a variar e substituíssemos na definição anteriormente dada por x? Nesse caso, obtemos uma nova função, onde para cada valor de x para o qual o limite existe, há um correspondente valor f' de x. Vamos observar um exemplo de como ficaria o gráfico de uma função derivada. Considere as curvas v em vermelho e a em azul, sendo a curva a derivada da curva v. Observe que entre os pontos D e E, as retas tangentes à curva vermelha teriam inclinação negativa. Por isso, entre esses pontos, a curva azul possui valores de y negativos. O contrário ocorre antes do ponto D e depois do ponto E, pois nesses intervalos as retas tangentes à curva vermelha teriam inclinações positivas, portanto, os valores de y da curva azul serão positivos. Como foi dito anteriormente, as derivadas são de vital importância em diversas áreas. Um bom exemplo disso é a maneira como as utilizamos dentro da física, com a finalidade de investigar uma enorme gama de fenômenos. Observe, se x de t for a função que descreve a posição de uma partícula ao longo de uma reta, então x' de a será a taxa de variação do deslocamento dessa partícula em relação ao tempo quando t for igual a a. Em outras palavras, x' de a é a velocidade instantânea, ou seja, a velocidade em um instante de tempo específico da partícula quando t for igual a a. A velocidade escalar da partícula seria, portanto, o módulo de x' de a. Observe agora a representação gráfica do fenômeno acima descrito. A inclinação da função x de t varia de maneira linear, portanto, a função da velocidade, v de t, será uma função linear, também chamada de função do primeiro grau. E como a inclinação da mesma não varia, a derivada da função v de t será uma função constante. Como é possível observar pela imagem, a aceleração é a derivada da velocidade, portanto, a segunda derivada do deslocamento. Isso ocorre pois a aceleração é a taxa de variação da velocidade de um corpo em relação ao tempo. Após ter visto e compreendido toda essa explicação, você deve estar se perguntando agora: mas o que são essas notações estranhas, dxdt, dvdt? Bom, na matemática, existem inúmeras notações utilizadas para se referir a derivadas. D e d sobre dx são algumas delas, e são chamadas de operadores diferenciais, pois indicam a operação de diferenciação, que é o processo de cálculo de uma derivada. O símbolo dy dx foi criado pelo matemático alemão Leibniz e deve ser encarado como um sinônimo de f de x. Podemos, portanto, reescrever a definição de derivada utilizando essa notação da seguinte forma. Para indicar a derivada na notação de Leibniz em um número específico a, utilizamos a seguinte notação. Para finalizar, iremos falar sobre uma propriedade muito importante para funções, a diferenciabilidade, que é a capacidade que uma função tem de ser derivável em um ponto ou em um intervalo. Uma função f é derivável ou diferenciável em a se f' de a existir. É derivável ou diferenciável em um intervalo aberto se for diferenciável em cada número do intervalo. Essa propriedade se relaciona com outra propriedade citada em vídeos anteriores, a continuidade. Se uma função f for diferenciável em a, então f é contínua em a. Mas é preciso ficar atento, pois o contrário não é verdadeiro. Afinal, existem funções que são contínuas em todo o seu intervalo, mas não são diferenciáveis, como é o caso da função modular, funções conquíneas e cotangentes verticais. Neste vídeo, não iremos nos aprofundar em técnicas de derivação. Temos como objetivo apresentar o conceito de derivadas a um público mais leigo, mas principalmente despertar a curiosidade pela matemática nas mentes de nossos telespectadores. Foram utilizados como referências bibliográficas o livro de cálculo de James Stewart, já citado em diversos vídeos, e o livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick. Ambos são livros muito bons e fortes recomendações aqui deste canal. Um forte abraço e até mais.